Bom, então, boa noite, turma. Vamos começar a nossa aula de introdução à administração financeira, turma da noite, Campo Santa Cruz. Na aula de hoje eu vou comentar a atividade que eu passei para vocês sobre fluxo de caixa. Eu vou fazer alguns comentários, vou fazer a correção, né? Na verdade, eu já corrigi, você já deve, quem entrou no Moodle já deve ter visto as notas aí. Então, eu quero fazer alguns comentários, é a primeira atividade que vocês fizeram, né? Vou dar oportunidade para fazer de novo, para aqueles que erraram, né? Daí pode ver o que fizeram de errado, às vezes alguns detalhezinhos aí, e eu também, em algumas coisas, eu fui um pouquinho chato na correção, tá? Então eu quero explicar isso para vocês hoje, e depois nós vamos falar de juros simples, que a gente já havia começado a falar. Vou resolver alguns exemplos aqui na aula, e aí tem uma lista de exercícios aí com 7 problemas para vocês fazerem, que eu coloquei na semana 6, tá? Então, vamos começar pela correção da atividade. Então, o problema que eu pedia, né, era para fazer um fluxo de caixa, né, desenhar o fluxo de caixa, imaginando, né, que você tenha tomado emprestado R$5.000 de um amigo, pode ser de um amigo, podia ser de um banco também, e combinou pagar da seguinte forma, né, R$2.500 no terceiro mês, e o restante em 5 parcelas de R$550 a partir do quinto mês. Desenhe o fluxo de caixa da operação sob o seu ponto de vista, ou seja, sobre o ponto de vista meu, né, ou de cada um de vocês, que peguei emprestado esses R$5.000 e vou precisar pagar depois, tá? Alguns me questionaram, me mandaram mensagem, professor, não está batendo porque se somar as parcelas mais os 2.500 vai passar dos 5.000, por que isso? Isso é os juros e tal? Não, é porque tem juros. E a gente não estava ainda nessa aula, isso foi na nossa segunda aula, eu acho, falando em juros, né? Alguns até fizeram um fluxo bem completo, colocaram separado, né? Que daqueles 550, 50 era juro e tal, mas não era necessário fazer nada disso. A ideia era apenas fazer o desenho do fluxo de caixa, tá? Eu achei que a maioria de vocês ia desenhar no papel e ia me mandar uma foto, né? Mas nem todos fizeram isso. Alguns fizeram com os tracinhos, né, no computador. É até um pouquinho chato fazer isso para alinhar, né? E aí fica uma janelinha pequena no Moodle para me corrigir, mas deu para ver que alguns não estavam bem alinhados, mas deu para ver que a ideia estava correta, né? Às vezes ficou um pouquinho deslocado, não só o 2.500, como os R$550 ficaram lá no 2.500, ficou com um tracinho no 2,5, os outros na metade, mas eu vi que a pessoa tinha feito certo e talvez na hora de enviar, ou para mim, acabou se distorcendo, tá? Então, a maioria fez dessa forma, como está aparecendo aqui, né? Em azul, né? Alguns fizeram o fluxo contrário, que está aqui em vermelho. Lembrando que, sob o meu ponto de vista, para quem tomou o dinheiro emprestado, o correto é esse fluxo em azul. E do ponto de vista daquele amigo que cedeu 5.000, aí, do ponto de vista dele, seria o fluxo de caixa em vermelho, tá? Teve gente que botou os dois, né? Na dúvida, de repente, não sei se a pessoa pensou assim, né? Não sei qual que é, vou fazer dos dois jeitos, né? Mas não era necessário, tá? Então, em azul, é do ponto de vista de quem recebeu os 5.000 e depois pagou parcelado, de vocês ou de mim, né, que estou fazendo esse cálculo aí. E em vermelho, era do ponto de vista de quem cedeu os 5.000, e emprestou o dinheiro, né, e depois recebeu parcelado. Então, como o problema pedia sobre o seu ponto de vista, de você que tomou os 5.000 emprestado, né, o primeiro é o mais correto, né? E o segundo estaria errado, porque daí eu estaria fazendo o fluxo de caixa do ponto de vista da pessoa que emprestou, do emprestador de dinheiro, vamos dizer assim, né? Do banco, por exemplo, né? Mas também eu não descontei de quem fez assim, tá? Alguns fizeram desenho, né? E mandaram a foto, até coloquei um aqui. Teve vários que fizeram desenho, não tinha problema também, né?
eu tenho que, lógico, eu tenho que, dificulta um pouco para corrigir, que eu tenho que baixar o arquivo e depois abrir, acessar separado e voltar lá no Moodle e fica um monte de tela, mas faz parte, né? Eu que pedi o exercício dessa forma, né? Então, também está correto, né? Quem fez dessa forma aqui, que mandou somente uma foto, né, do fluxo. Alguns fizeram colorido, bonitinho, né? Alguns colocaram aqui os 5.000, que é positivo, né? Que entrou, dinheiro que entrou em azul, o que saiu em vermelho, outros colocaram o que saiu entre parênteses, né? Colocaram o sinal negativo. Estava tudo correto. Não pedi para entrar em tantos detalhes assim, eu considerei certo, tá? Então, quem fez desse jeito, estava certo também. Alguns fizeram umas coisas que eu acabei descontando, tá? Por exemplo, né? Teve algumas pessoas que colocaram os 550 com flechas de comprimento diferente. Eu acredito até porque não cabia, de repente não cabia os 550 reais na mesma linha, ficar muito truncado. Teve um que intercalou aqui, né? Não é legal apresentar dessa forma, tá? Porque dá a entender, quando a gente olha de longe, que os valores não são iguais, tá? Então, deixa a entender, apesar de estar escrito lá 550 embaixo, deixa a entender que os com a flecha mais comprida, mais para baixo, seriam os desembolsos maiores, e não é, né? Então, para valores iguais, o ideal é colocar comprimentos iguais, né? Lógico que se fizer à mão não vai ser exatamente igual, mas que a gente perceba que houve um interesse em que fosse igual, né? Não precisa ser em escala, porque às vezes não vai ter papel suficiente, né? Se fosse botar o 550 e o 2.500, ia precisar botar a folha no formato retrato e usar metade da folha. Também não há essa necessidade, tá? Às vezes você pode até colocar, né, o 550 e os 5.000 do mesmo comprimento, mas valores iguais, principalmente uma série de pagamentos iguais, é interessante que fique com a linha igual, né? Teve um outro que colocou crescente, também não entendi por quê, talvez porque não cabia, né, na folha. E aí dá uma falsa ideia de que você está pagando cada vez valores mais altos, né? Então, quem fez desse jeito, eu dei uma descontada, tá? Descontei um pouco, né? E se quiserem, pode lá. Eu até botei alguns eu botei uma mensagem no Moodle, eu não sei se vocês já se familiarizaram com isso, dizendo, né? Assista a aula, né? E veja como que é o certo. E me chame no WhatsApp que eu abro novamente, tá? Então, é muito comum nesses exercícios que eu estou dando antes da prova, e vamos ter muitos, quase toda semana, a gente vai ter exercício, tá? Então, se vocês não entenderam, se erraram, pode me pedir para reabrir. Se eu perceber na pessoa um interesse em acertar, um interesse em aprender, eu abro com o maior prazer e dou mais uns dias de prazo para a pessoa fazer, tá? Então, nesses casos, a mesma coisa, tá? Falar em mensagem, né? Eu tenho recebido, eu também não sou expert em Moodle, né? Eu tenho recebido algumas mensagens, eu não sei por aonde que se faz essas mensagens no Moodle, que sai no meu e-mail institucional, e eu até tenho dificuldade de responder, né? Da turma de vocês, que é a turma de novato, talvez vocês tenham aprendido isso no curso de Moodle que fizeram, mas assim, pode me mandar o WhatsApp, tá? Você entra no grupo lá, você tem meu número, eu acho mais fácil, tá? Então, antigamente, o número do telefone do professor era segredo, né? Era até uma ofensa. No meu tempo de estudante, era uma ofensa você ligar para o professor, né? Hoje não, hoje o telefone do professor é público, né? Todo mundo conhece, então vocês podem mandar mensagem para mim, qualquer hora. Tem aluno que me manda mensagem de madrugada, né? Que às vezes está estudando de madrugada, lógico que eu não respondo, eu estou dormindo, né? Mas se eu tiver acordado e tiver tempo, eu vou lá e respondo na hora, senão eu respondo no dia seguinte, tá? Então não se constranjam em me mandar o WhatsApp aí, que todos os alunos mandam, é o dia inteiro o WhatsApp de aluno aí tocando, principalmente em época de prova, tá? Então, uma a mais, uma a menos não vai fazer diferença, tá? Tem uma mensagem aqui da Isabelle, minha, deixa eu abrir aqui. Meu computador é meio devagar. Minha atividade não consta avaliação sua, nem nota, tá? Eu vou dar uma olhada, deixa eu até anotar aqui da Isabelle, e eu vejo o que aconteceu, Isabelle. E se eu não der um retorno para você,
Você me manda mensagem também, tá? Se eu não responder hoje, me mande segunda, que eu amanhã cedo vou viajar, vou ver meu pai, e aí só vou voltar a lidar com aula na segunda. Então, vira atividade. Tá. Bom, deixa eu tocar aqui, só um instantinho. Então, assim, ó, quem ficou com a nota, não ficou com a nota cheia, né, que é a nota 1, se não me engano, ficou com 0,8, 0,9 ou 0 mesmo, me manda mensagem, tá, que eu vou abrir a atividade, tá? Sem estresse. Só que, de repente vocês vão dizer, professor, por que já não abre de todo mundo? Porque eu quero ver o interesse de vocês, né? Dá mais trabalho para mim, mas eu prefiro, daí eu sei o aluno que está mais interessado, né? E muitas vezes o aluno vai perguntar, né, se é assim, é assado, daí a gente vê que o aluno está interessado, ou se está interessado ou não, tá? Isso aqui eu não tinha passado para vocês nos fluxos de caixa, mas quando eu tenho séries de pagamentos iguais, eu posso simplificar, né? Por exemplo, nesse caso do nosso exemplo, em que nós temos 5 pagamentos de R$ 550, a Poliane está sem correção também, vou anotar aqui. Poliane, eu acho que eu corrigi, viu? Mas eu vou ver o que houve. Às vezes não salvou a correção. Então, assim, quando eu tenho séries de pagamentos, como eu tinha aqui 5 parcelas de 550, eu posso botar uma flechinha no início e outra no final e fazer um traço aqui, fica subentendido que nesse período eu vou ter pagamentos iguais de 550. Se eu tivesse, em vez de 5 parcelas, se eu tivesse 84 parcelas, que fosse do mês 5 até o mês 90, né, ia faltar folha, precisava de um rolo de folha para escrever, né? E aí eu posso botar aqui essa simplificação aqui, essa barrinha dupla aqui, dizendo que que eu não precisei desenhar tudo, né? Mas que é tudo igual, do mês 5 até o mês 90, vão ser pagos essas parcelas. Então, são maneiras de você fazer o fluxo de caixa de forma simplificada, tá? Ao longo das disciplinas de finanças, isso aqui é uma forma muito comum, né? Que na aula online é mais difícil, mas quando você está dando aula de quadrigiz e você quer representar um pagamento, né? A gente vai lá e faz na hora o fluxo com giz no quadro. Imagina que eu devo tanto e tenho que pagar em tantas vezes, daí a gente vai e desenha rapidinho o fluxo de caixa e o aluno já entende do que se trata, tá? Então, é uma ferramenta básica que vocês vão utilizar ao longo do curso, ok? Eu acho que da correção era essa, tá? Nós estávamos, então agora vamos entrar na parte de capitalização simples, que a gente começou a ver na aula passada, e eu já coloquei um exercício na semana 6, se der tempo vou mostrar para vocês. Então, a capitalização simples, já vimos isso, considera a existência de uma relação linear entre o capital e o montante, tá? Ou seja, os juros parciais incorridos no período não incorporam a base de cálculo para a determinação do montante. Ou seja, vamos voltar naquele fluxo de caixa nosso lá, para explicar o que quer dizer isso, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei os 5 mil emprestado, no juros simples, eu faço o cálculo se eu tiver, por exemplo, devendo, né, se eu atrasar uma prestação, eu vou considerar o valor lá do montante, né? No juro composto, à medida em que vai aumentando a minha dívida, vai aumentando o meu juro também, tá? Então, o juro vai crescendo de forma assim, não é uma relação linear. Tá? Quando a gente vê juro composto, vocês vão entender. Ó, isso que está dizendo aqui, né? Os juros parciais incorridos no período não incorporam a base de cálculo para a determinação do montante. Ou seja, se eu peguei, por exemplo, aqueles 5 mil emprestado, paguei 2.500, e aí vou pagar o resto, eu vou contar juros sobre os 5 mil, tá? Agora, no juro composto, não. Quando eu paguei 2.500, eu fiquei devendo mais 2.500, fiquei devendo a metade, né? No juro composto, o meu juro restante vai incidir sobre aquele valor que está faltando pagar também, tá? No juro simples, não.
por isso que falo que é uma relação linear, tá? A fórmula básica é essa, montante igual ao capital, vezes o mais I, vezes o tempo. Lembrando que o capital, naquele exemplo dos 5.000, seria os 5.000, né? E o montante seria a soma dos valores que foram pagos, 2.500 mais... quanto que foi pago de juro? 250, né? Então, o montante seria 5.250, se não me engano, tá? O I é a taxa de juros em percentual dividido por 100, tá? Então, sempre que eu colocar na fórmula, se o meu juro é 2%, eu vou escrever 0,02, tá? E sempre vou, depois que eu multiplicar pelo tempo, tá? Se for ao mês, 2% ao mês, por 3 meses, 0,02 vezes 3, e aí acresço de 1, vai ficar 1,006, se for 2% ao mês durante 3 meses, tá? Vamos fazer exercício sobre isso daqui a pouco, tá? Baseado nessa primeira fórmula aqui, né, do montante, eu posso, como é que eu vou dizer, deduzir, né, as demais fórmulas. Eu posso separar o C e jogar esse que está dentro do parênteses dividindo para baixo, daí eu tenho que o capital é montante dividido por 1 mais I vezes T, tá? Posso isolar o I, que é o que foi feito nessa linha seguinte, né? Peguei o M, joguei para baixo, né? E aí fui fazendo um jogo aqui de... Isso aqui é matemática, matemática do primeiro, como é que fala? Equação do primeiro grau. Né? Equação do primeiro grau, simplesinho de você trabalhar com isso, tá? E aí, na última aqui, eu isolo o T, tá? Então, com isso, a partir de uma fórmula mãe, vamos dizer assim, que é aquela primeira, eu consigo deduzir as demais, tá? Eu posso, na resolução dos exercícios, dependendo da maneira como vocês estão acostumados a trabalhar, eu posso usar somente a fórmula de cima aqui, tá? Se o problema me pedir o I, eu vou colocar os outros valores onde está e depois vou jogando os números, trabalhando de forma matemática, e vou isolar o I. Mas se vocês quiserem, já tem aqui as fórmulas separadas e eu vou fornecer para vocês, tá? Como vocês são calouros, estão chegando na faculdade, a gente acaba dando uma colher de chá, mas não vai ser sempre assim, tá? Esse I aqui é a taxa de juro em percentual, né? Eu não estou considerando os juros, que é a quantia em dinheiro a mais que eu vou pagar no caso de uma dívida. E aí a forma desses juros é esse J aqui, né? Algumas vezes aparece o J normal, outras vezes no meu texto, isso aqui foi eu copiei, colei da apostila do professor Léo, então às vezes está em itálico, mas é tudo o mesmo J, tá? Está em outra fonte aqui, né? Aqui seria, sei lá, Arial normal, aqui Times New Roman itálico, mas é tudo juros, tá? Então a fórmula dos juros, que eu vou pagar em dinheiro, é o capital vezes a taxa de juros, vezes o tempo, tá? Se eu quiser, onde é que está aqui? Verificar qual é o juro sem ter o capital, mas tendo apenas o montante, eu posso substituir o capital, aqui o C, nessa forma, por esses valores aqui, que é igual ao montante. Quer ver lá na outra, né? Onde é que está? O capital é igual a montante sobre 1 mais I vezes T. Então, aqui eu substituo o capital por montante, dividido por 1 mais I vezes T. Substituo, e aí tem os juros aqui, em função do montante e não do capital, tá? Então, aqui mais duas fórmulas aqui, tá? Fiz aqui um formulário, tem mais uma que eu coloquei lá no Moodle, vou mostrar para vocês no final da aula. Na semana 6 eu coloquei esse quadrinho e coloquei mais duas fórmulas aqui, tá? Uma delas eu isolei o I aqui, qual é a taxa de juros se eu tiver somente o tempo, o capital e o juro em dinheiro. Eu isolo o I, né? Faço o C vezes T dividindo o J aqui, tá? Mas é só questão de jogo matemático, né? Alguns de vocês eu sei que têm mais facilidade, outros não. Por esse motivo a gente já coloca o formulário aqui para ficar bem fácil, tá? Muito bem.
Opa, aqui. Vamos aos exemplos. Esse aqui eu acho que a gente tinha visto, não lembro bem. Se a gente viu na aula passada, foi só esse. Maria emprestou R$ 100 a João por um período de 6 meses. Tá? Professor, o Gilmar mandou mensagem perguntando se o senhor pode aceitar Já ele. tô aqui. Sou eu. Tô no número do meu pai, daí fica o Gilmar. Já entrou ou não? Já tô aqui. Beleza. Meu computador é meio lento, tá? Às vezes você manda lá, dá um enviar e até chegar aqui, principalmente quando eu estou apresentando, tá? Mas tranquilo. É esse o procedimento mesmo, Gilmar. Não vai, manda mensagem e a gente dá um jeito. Às vezes no trocar de tela aqui eu posso até sem querer acabar negando a entrada, porque sempre cada um que entra eu tenho que autorizar. Tem até como autorizar automático, mas eu não tenho feito isso, tá? Já tive uns penetra na sala, lá não sei como é que o cara descobriu o endereço, né? Numa aula de finanças no ano passado, e o cara sabia, e toda semana ele entrava e começava a fazer pergunta, nada a ver no meio. Acontece. Muito bem. Então, assim, ó, Maria emprestou R$ 100 a João por um período de 6 meses. Ok. E sabendo que foi combinado juros simples de 2% ao mês, qual o montante que deverá ser devolvido a Maria? Vamos ver o que eu tenho aqui de dados, né, para mim definir que forma que eu vou usar, né? Então, Maria emprestou R$ 100, né? O que é o 100? 100 é o capital, 100 é o C. Por um período de 6 meses, 6 é o T, né? É o tempo. E foi combinado o juros simples de 2% ao mês. 2% é o I. Lembrando que na fórmula eu não vou colocar 2, eu vou colocar 0,02, eu vou dividir por 100. Qual o montante que deverá ser devolvido a Maria? Muito fácil, só aplicar essa fórmula aqui. Né? Então é tranquilo. Né? Montante igual a C vezes 1 mais I vezes T, substitui o C por 100, o 2% por 0,02, isso aqui que é uma coisa que talvez vocês possam se atrapalhar no início, mas depois pega o jeito, e o tempo é 6, né? 0,02 vezes 6 vai dar 0,12, mais 1,12 vezes 100, esse montante é 112, tá? Então, aqueles R$ 100 que foram emprestados para João, depois que o João pagou, ele teve que pagar R$ 12 a mais de juros, tá? Muito simples, tá? Tem mais alguns exemplos, isso é da apostila aqui, né? E aí eu coloquei um formulário em cima aí para vocês, aí, para a gente dar uma olhada, né? Uma aplicação produziu um montante de R$ 220, montante. O montante eu já penso em M, né? Então não vai ser a primeira fórmula, porque ele está dando, né, o montante. Vamos ver o que mais que ele dá de informação. No período de 10 meses, 10 meses é o T. Calcule o valor aplicado sabendo que a taxa de juros simples foi de 1% ao mês. Aqui já está meio na ordem, né? Então, montante 220, T 10 meses, taxa 1%. 1% dividido por 100 vai dar 0,01, tá? Então, a fórmula vai ser essa aqui. Vamos ver se eu estou certo. Muito bem, essa é a fórmula. Então, vamos aplicar a fórmula. Tá? Aí, ó. Tá? Então, foi aplicado R$ 200. Tá? Então, ele está perguntando aqui, o cara foi lá tirar uma aplicação e tirou 220. Quanto que ele aplicou? Se ficou 10 meses o dinheiro lá, rendendo 1% ao mês. Então, ele aplicou 200. Tá? Aqui dá para fazer de cabeça, tá? Não sei a forma. Juros simples você faz de cabeça. 10 meses vezes 1, 10%. Tá? 10% de 200. Aliás, 220 dividido, deve ser dividido 220 por 1,10, você chega no 200. É meio que intuitivo. Exemplo 3. Uma aplicação de R$ 500 produziu um montante de 600. Tá? Então, 500 é o capital. E os 600 é o valor final lá que foi retirado. Tá? A taxa de juro é 2% ao mês. Calcule o tempo. Está na ordem aqui também, deverá ser essa forma aqui. Vamos ver se é essa aqui mesmo. Muito bem. Uma forma um pouquinho mais enjoada, porque eu tenho que dividir e depois dividir a divisão, né? M sobre C menos 1, né? Então, como é que eu vou fazer?
Na minha tela aqui tem uma tarja aqui, não sei se na de vocês tem, e aí não aparece a última linha, agora está aparecendo. Então, o tempo vai ser igual M sobre C, montante é R$ 600, o capital é 500, 600 dividido por 500 menos 1, tá? Dividido pelo tempo, que é 0,02. E aí eu vou chegar nos 10 meses, tá? Vejam que esse 600 dividido por 500, ele é um valor que está relacionado ao percentual. Só que tem 1, daí eu preciso tirar o 1. Assim como em outras formas eu acrescento o percentual de 1, né? Divido por 100, multiplico pelos meses e somo 1. Tá? Aqui eu vou ter que tirar o 1, né? Para chegar ao 0,2. Né? Então, o 0,2 foi o total de juros, que seria 20%, foi o juro total, sendo que era 2% ao mês, 20% dividido por 2, então 10 meses de aplicação. Tá? Com o tempo a gente vai conseguindo compreender de cabeça essas coisas, tá? Mas não se apresse, isso aí vem ao natural, tá? Exemplo 4, Antônio emprestou R$ 700 para alguém aí, né? E aí passou 3 meses, ele recebeu de volta 763. Calcule a taxa de juros simples envolvida na operação. 700 é o capital, 3 é o tempo, 763 é o montante. Então, eu tenho capital, montante e taxa. E eu quero calcular, aliás, capital, montante e tempo. Então, eu vou usar essa fórmula, que eu quero calcular o I. Tá? Lembrando que se eu quisesse, deixa eu só dar mais trocar de tela. Essa é a fórmula, tá? Se eu quisesse, eu poderia fazer tudo pela primeira fórmula. Botava o 700 no capital, o 763 aqui no M, o 3 no lugar do T, e por dedução matemática, eu isolava o I aqui e ia chegar ao valor igual, tá? Então, essa é a fórmula mãe para esse caso aqui, mas para facilitar, vocês podem usar as fórmulas já deduzidas aqui, tá? Então, 763 dividido por 700 menos 1, né? Vai dar 0,09, que corresponde a 9%. Então, 9% foi o juro total, né? Dividido por 3 meses, foi o juro de 3% ao mês. Bem tranquilo. Mais uma, calcule o valor dos juros, agora é o juro J, não é a taxa de juros, né? E aí são essas outras fórmulas aqui, tá? O juro J é de um capital de R$ 1.000 aplicado por 4 meses a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, eu quero calcular o J, eu tenho o capital, o C, tenho a taxa, que é 2%, e tenho o tempo, que é 4 meses. Então, uso essa fórmula simples aqui, lembrando, né, que 2% vai ser 0,02. Vou sempre dividir por 100. Então, o juro é 80, tá? Mais um, calcule os juros, também juro em dinheiro, de um montante de R$ 1.100, aplicado por 5 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Calcule o valor dos juros, e aí eu tenho montante, tenho o tempo, T, e tenho I. Então, essa fórmula aqui também, que é uma fórmula com mais números. Vai I, T em cima e I, T embaixo. Aí faço a conta, né? Cheguei aos juros de R$ 100, né? Calcule o valor dos juros de um montante de 1.100 aplicado por 5 meses a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, eu coloquei R$ 1.000, né, por 5 meses numa instituição, a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. No final, retirei R$ 1.100, tá? Essa aqui é a última. Uma aplicação produziu juros no valor de R$ 30. Calcule o capital aplicado, sabendo que a taxa de juros da operação foi de 2% ao mês, por um período de 5 meses. Então, eu quero saber o capital, tendo os juros em reais, né, a taxa e o período. Então, essa última formulazinha aqui. Aí. Essa última, acho que até eu nem botei no início da apresentação. Aqui, tranquilo, né?
só a multiplicação, opa. Ah, não, aqui é o contrário, né? Aqui juro, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, aqui que eu peguei, na verdade, assim, eu peguei lá do exemplo da apostila. Na apostila ele pegou essa primeira fórmula aqui, né? E ele não tinha essa última, daí eu coloquei essa última aqui e não alterei aqui, né? Poderia fazer direto aqui, ó, a partir aqui do C, né? J dividido por I vezes T, tá? Ok? Eu quero falar mais algumas coisas para vocês, só deixei aqui a dica para a próxima aula, né? A próxima aula a gente vai encerrar a parte de juros simples, né? Falando de desconto racional simples, desconto bancário, desconto comercial simples, tá? Mas antes eu quero mostrar outras coisas para vocês. Primeiro, antes de mostrar o Moodle, tá? Que nós temos alguns exercícios no Moodle, eu quero comentar sobre os arredondamentos, tá? Então, tem um exercício que tem algumas respostas que elas são respostas com duas casas depois da vírgula, e dependendo do número de casas que vocês utilizarem na calculadora, talvez o valor dê um pouquinho diferente, tá? Isso é normal acontecer se eu não usar todas as casas, tá? Por exemplo, né? Tem um exercício lá no Moodle em que fala, eu não sei o que ele está pedindo, se é o capital, se é o juro, se é o montante, né? Mas o tempo que ele usa, ele não usa o tempo em mês, ele usa o tempo em dias, e aí você precisa fazer a conversão para a taxa mensal, daí a gente faz aquela conversão considerando que o mês tem 30 dias. Então, por exemplo, daqui a pouco eu mostro aquele exercício lá. Uma aplicação em 130 dias a 2% ao mês. Tá? Qual é o tempo que eu vou usar na fórmula? 130 dias, 2% ao mês. Se a taxa está ao mês, eu preciso usar o tempo em meses, eu não posso usar o tempo em dias. Então, se fala em 130 dias, eu divido por 30, né? E aí eu vou obter na minha resposta da calculadora 4,3333333. O que eu vou fazer, né? Nas respostas que tem lá de marcar X no exercício, eu fiz automático no Excel e acabei usando todas as casas, tá? A calculadora arredonda, né? Então, se você tem um número desse tipo, 4,333 até o final da calculadora, o arredondamento correto para duas casas depois da vírgula é 4,33, tá? Eu recomendo que vocês utilizem, caso for fazer cálculo na calculadora, e vão anotando os valores no papel, utilizar, nesses casos, pelo menos duas casas depois da vírgula, ou até mais, 3 casas, tá? Nesse caso aqui, eu arredondo para 4,33. Num outro caso, se fosse 140 dias dividido por 30, que é o número de dias do mês, me daria 4,6666, e lá no final vai ter um 7zinho, tá? Como é que eu vou arredondar? Eu não vou arredondar para 466, eu vou arredondar para 467. Por que que eu faço isso? Porque eu vejo, por exemplo, se eu quero deixar duas casas depois da vírgula, eu quero deixar duas casas, eu vejo qual é o valor que está à direita da última casa. Se esse valor for 5 ou mais, essa minha última casa aqui, ela sobe para 7, ela sobe para o próximo valor. Tá? Não sei se vocês aprenderam isso, né? Então, eu quero deixar só só essas duas casas. Qual é o valor que está à direita da segunda casa? É um 6. 6 é 5 ou mais, então esse valor aqui vai ser 7. Então, eu vou arredondar para 4,67, tá? Aqui não, né? Aqui, se eu quero arredondar para as duas casas, o valor à direita é 3, é um valor abaixo de 5, então eu mantenho 4,33. Professor, devo usar sempre duas casas depois da vírgula? Não necessariamente. Se eu tiver um número desse tamanho aqui, ó, 0,003478, eu não posso arredondar para duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula vai ser 0, tá? Então, quando eu falo em arredondamento, eu tenho que falar naqueles números válidos, né? Se o meu número for muito pequeno, tá? E tiver só o número aparecendo lá na quarta casa depois da vírgula, aí eu posso pelo menos deixar dois a gente chama de algarismos significativos, né?
E aqui, nesse caso, os dois seriam o 3 e o 4. Mas à direita do 4 eu tenho o número 7. 7 é maior, é 5 ou mais. Então, eu vou arredondar para 0,035. 0,00035, tá? Se fosse 0,003427, eu arredondaria para 0,34, porque o número à direita do 4, ele é menor que 5, ok? Isso é básico do arredondamento. Se eu tiver um número muito grande, por exemplo, 10.457,66667, para mim calcular na calculadora, eu não preciso nem colocar a casa depois da vírgula, porque é um número muito grande, ele já tem 5 números aqui, eu posso arredondar a 10.458. Né? Por que 8? Porque o último número que eu quero deixar é essa casa do 7. À direita do 7 eu tenho 6. 6 é 5 ou mais, então eu arredondo para cima. Tá? Arredondo para 10.458. Tá? Então, assim, ó, na calculadora, a maioria das calculadoras, ela usa o sistema americano. Né? No Brasil, nós utilizamos o ponto como divisor de milhar. Por exemplo, se eu for escrever 1 milhão, né, no papel, né, geralmente eu ponho um pontinho. Esse ponto, ele não é uma vírgula. É um divisor para mim conseguir visualizar melhor que 1 milhão. Né? Fica mais fácil eu perceber que é 1 milhão assim, do que assim, né, que nem boleto de cobrança, que a gente tem que contar o zero com uma régua, com a unha, contar, sei lá quanto que é, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, tem que contar. Então, a gente usa esse pontinho, que é o chamado separador de milhar, tá? Nos Estados Unidos, o separador de milhar é a vírgula, e o que é vírgula para nós é ponto, tá? Então, na calculadora, 1 milhão, dependendo da calculadora, né, vai ser com um ponto, vai ser assim, né? Já vi alunos escrevendo, né? Às vezes eu escrevia no quadro 1 milhão, assim, com um ponto, e ele tentava botar os 2 pontos na calculadora, e dizia, professor, não dá, só dá um ponto. Não, isso não é isso você não vai pôr na calculadora. Na calculadora você vai só botar o que é vírgula, tá? E a maioria das calculadoras não tem vírgula, tem ponto, tá? Então, detalhe para comentar com vocês, ok? Mais alguma coisa sobre isso específico? Daí eu já vou abrir o Moodle aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos